Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosas fantásticas nós temos tido aqui exatamente para transmitir conhecimento, para compartilhar conhecimento contigo que está aí sedento por assistir e entender que a experiência pode fazer a diferença em nossas vidas e o conhecimento também. E olha que tema fantástico nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha. Sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção é uma forma de produzir que, por vezes, é referido como manufatura enxuta ou, conhecidamente, Lean Manufacturing, ou um sistema just-in-time. E é bem conhecido e estudado em todo o mundo. Esse sistema de controle de produção foi criado tomando como base muitos anos de melhorias contínuas, com o objetivo de tornar os veículos encomendados pelos clientes lá na Toyota sendo produzidos e entregues mais rápida e eficientemente. O sistema de produção da Toyota foi criado com base em conceitos chamados Jidoka, cujo objetivo é parar a produção quando ocorre um problema, evitando produzir, manufaturar, fabricar produtos defeituosos. O segundo conceito é o just-in-time, onde cada processo produz apenas o que é necessário para o próximo processo em um fluxo contínuo. Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo José Lourenço Júnior. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha o meu amigo José Lourenço. Lourenço, meu amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Oi, Bertalha, muito obrigado, a honra minha, muito obrigado aí por ter me convidado. Que bacana, meu caro. Fantástico realmente tê-lo aqui participando da prosa, a gente que se conheceu fisicamente e não faz muito tempo. Isso. Lourenço, quem é o José Lourenço? Ô, Bertalha, olha, bom, primeiro eu vou dizer que é um fã seu, tá? Eu gostei muito dessa história de homem, pessoas de Ah, bem gratidão, divulgando né? logística. Então, o José Lourenço Júnior, Lourenço, nome de guerra, é um fã teu. Eu tenho uma carreira, eu acho que uma carreira múltipla, uma profissão única, mas em carreira múltipla, eu sou professor, sempre fui professor há mais de 35, indo para 40 anos. Eu estou na área de operações como executivo industrial também aí há quase 40 anos, 37 anos, e sou empresário nessa área de logística, uma empresa na área de prestação de serviços de logística in-house por mais de 15 anos. Então eu tenho três carreiras, mas elas têm um único fio condutor, que é essa área de operações, de supply chain, etc. Essa área de produção, de uma forma mais simplificada. Olha só que fantástico. E é toda essa experiência aí que nós queremos utilizar aqui na Prosa com Bertalha, ô Lourenço. E você trouxe um tema aí fantástico, meu amigo. Falar de Toyota, né? É um assunto muito interessante. Aliás, já alguns professores pediram esse tema aqui. Quando eu falei para eles que você vinha falar, ficaram encantados. Já disseram o seguinte, Paulo, ó, bota lá no canal, né? E assim que estiver lá, nós queremos assistir e passar para os alunos, viu, Lourenço? Aí tem um ponto interessante, tem muitos professores que acabam passando os vídeos para os alunos. E aí, já que você vem para uma prosa voluntária, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, curtir o que você vai falar, né? Acionar o sininho da notificação. Meu amigo, vamos contextualizar esse tema, que é um tema realmente bastante interessante, o Lourenço. Ok, Bertalho, eu acho que duas historinhas aí, né? Deixa eu contar um pouquinho. O tema, o sistema de produção Toyota, o Lean Manufacturing, então, criação lá na década de 60 pela Toyota. Na verdade, alguém que viajou para os Estados Unidos, ficou encantado aí com a indústria de carros que começava a aflorar naquela época. Na verdade, um fabricante de teares mecânicos, né? E ele se encantou com a ideia de veículos, de carros, e quis levar para o Japão a fabricação de veículos automotores. E não tinha a menor condição para isso, né? O Japão tinha uma condição
escassez enquanto energia, enquanto matéria-prima, enquanto recursos econômicos, financeiros. A produtividade do operário japonês era 8 vezes menor do que a do operário americano, então não dava para fazer carro no Japão do jeito que se fazia carro nos Estados Unidos. E tentaram desanimá-lo, né? Esse é o Toyota, né? O fundador da Toyota, né? E tentaram desanimá-lo, e ele persistiu e se juntou aí a um outro visionário, que depois se tornou lá o vice-presidente dele na área de operações, chamado Taiichi Ono, e juntos eles idealizaram um sistema de fabricação completamente diferente do que se fazia até então, né? Que tinha como ponto principal o combate ao desperdício. Até porque o Japão não tinha os recursos naturais para tanto. Então, ele precisava ter uma produção extremamente otimizada, onde o combate ao desperdício se torna até uma obsessão, né? Essa ideia de desperdício, né, que em japonês é mudar, criou essa figura da produção sem desperdício, ou uma produção enxuta, né, no sentido de magra, magro em inglês, lean, surgiu o tema Lean Manufacturing. E esse tema, essa denominação, aliás, só foi surgir lá um pouco antes de 1990, 1988, se eu não me engano, quando alguém escreveu um artigo numa das revistas lá do MIT e deu essa denominação de produção enxuta, Lean Manufacturing. Esse é o pano de fundo da história. E aí, Bertalha, olha que legal. Só em 1990 é que o mundo ocidental popularizou esse conceito, quando se publicou lá um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo. A Máquina que Mudou o Mundo é o automóvel. Então, uma pesquisa feita lá por professores do MIT, eu tive a oportunidade de conhecer 2 deles pessoalmente durante 5 anos, gastaram lá. Essa história parece que é a história do número 5, porque só tem 5 nessa história. 5 anos, 5 professores, 5 milhões de dólares, que foi um aporte aí na pesquisa, e eles acabaram escrevendo uma descrição dos sistemas de fabricação que, na época, foram identificados no mundo inteiro. Então, na Toyota tinha algo extraordinariamente diferente. E só aí que, então, o Lean Manufacturing começa a se popularizar, 1990. E aí vem a segunda parte da historinha que eu queria contar para você, que é assim, eu trabalho numa empresa japonesa, na época eu trabalhava nessa mesma empresa japonesa, eu me desliguei e retornei alguns anos atrás, tem um hiato aí, né? Mas o que interessa é, em 1987, eu entrava nessa empresa, era contratado por essa empresa, e eu vinha da indústria automobilística, né? Eu fui Volkswagen, em seguida eu fui o nome da empresa é Furukawa Electric, e pela primeira vez, em 87, eu assisti uma palestra de um japonês que que veio aqui para o Brasil com essa missão de falar de um sistema diferente de produção. Ninguém cogitava a ideia de enxuto, de Lean, nada disso, né? Nós chamávamos de sistema Toyota de produção, que de alguma maneira a nossa empresa trazia para dentro de casa como nosso sistema de produção também, né? Que tinha esse mote do combate ao desperdício. Isso em 87. Em 90, a empresa aqui no Brasil criou um programa chamado Nova Furukawa, Nova Empresa Furukawa, onde o pano de fundo desse programa era a implantação do sistema Toyota de produção, as premissas do sistema Toyota de produção. E foi daí que eu me interessei, me apaixonei, e eu fiz o caminho inverso, né? Eu vi isso na prática, depois eu fui buscar isso nos livros, depois isso acabou sendo o drive do meu mestrado, depois acabou sendo o drive do meu doutorado, e até hoje é o que eu faço, verdade. O que eu faço é isso, tentar entender e aplicar no dia a dia. Olha só que interessante. Eu gosto muito de causo, né? Você contou aí alguns causos bastante interessantes, e isso é muito relevante, inclusive para as pessoas que nos acompanham aqui. E é interessante, porque você colocou algumas datas, desde o surgimento aí da Toyota, né? Que o Toyota fez aquela visita dele aos Estados Unidos, ficou encantado com o que ele viu, levou para o Japão. Fantástico aí a sua história, e isso atravessa gerações. Na sua visão,
logicamente que tem o combate ao desperdício, né? Hoje se fala muito em sustentabilidade, dentro desse quesito a gente olha por essa perspectiva, mas na sua visão, Lourenço, por que você acha que esse sistema Toyota de produção, ele persiste e sobrevive ao longo do tempo? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, o mote é sempre a questão da competitividade, da sobrevivência, né? Eu acho que o grande quê dessa questão é que o toyotismo, né? É engraçado que hoje em dia toyotismo virou uma expressão que se ensina lá no ensino médio, né? Junto com o Fordismo, tem o toyotismo, né? O toyotismo ele se complementa com outros, na minha opinião, são três grandes sistemas que se complementam, né? O primeiro sistema Toyota de produção, década de 60, Taiichi Ohno. Depois, a ideia de você olhar o fluxo de produção especificamente. Então, vem aí a teoria das restrições do Goldrat, lá em Uhum, 1970, 80. Aliás, um cara que não era do meio, porque era um físico, então ninguém deu a menor bola para ele, né? Ele é só conseguiu verdade. seu quando ele escreveu um romance que tem o nome de A Meta, que é um livro muito bacana. E o terceiro sistema que fecha esse ciclo todo, esse conjunto todo, é a ideia de você combater a variabilidade dos processos. Então, os programas Six Sigmas, que talvez tenha lá na Toyota, desculpa, lá na Motorola, anos 80, o seu pontapé inicial. Essas três coisas juntas acabaram sendo aí o arsenal, né? A munição de uma empresa moderna para sobreviver a esses tempos de maior e cada vez maior competitividade. Agora, o legal é que esse assunto, né, de Lean, ele foi para outras áreas, né? Porque o que é a Toyota? Uma fábrica de manufatura discreta, discreta. Eu fabrico carro, 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 discreto, né? Eu trabalho numa empresa que, pelo menos, hoje nem tanto, porque ela diversificou muito o portfólio, mas lá no passado, ela é basicamente um fabricante de condutores elétricos. O que é condutor elétrico? É uma produção, olhando pelo ponto de vista da máquina, contínua. Então, a primeira pergunta é: aplicável? Eu consigo aplicar aqueles conceitos da manufatura discreta desenvolvidos lá no Toyota num fabricante de processo contínuo? Pode ser um processo químico, por exemplo, ou qualquer outro, né? Um engotamento contínuo numa siderurgia. É aplicável? Essa é a primeira. E a resposta é que sim, porque o que está por trás disso é o combate ao desperdício. E saiu da área industrial e foi para outras áreas, né? Por exemplo, e na área de construção civil, Lean Construction, ou na área de saúde, Health Lean, né? Quer dizer, eu conheci hospitais e conheço hospitais que usaram e que usam da mentalidade Lean como norte da sua atividade. Então, olha que interessante, né? Eu acho que sim, eu acho que o que faz o Lean ter sido aí, estar sendo aí atemporal, é o quão eclético que é a mentalidade, o quão positiva ela pode ser no sentido de conferir competitividade, sobrevivência. Pode Fantástico, repetir. muito, muito bacana aí, ô Lourenço, até porque quando você fala que diversos segmentos podem utilizar o conceito, é porque ele tem na sua base como fundamento tratar um assunto que é melhoria contínua, ou seja, eliminar desperdício, tornar a organização mais competitiva, isso é extremamente importante, e todas as organizações, independentemente de segmento, passam por isso. Então, esse é um ponto importante. Ô, Lourenço, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos aqui finalizando o primeiro tópico, mais uma vez vamos pedir para o pessoal botar um joinha, porque a nossa prosa aqui está fantástica, você está trazendo aqui uma contribuição significativa para as pessoas que nos acompanham e querem refletir um pouco sobre esse assunto. Eu queria tratar no segundo tempo, porque nós contamos uns causos aí, você trouxe algumas histórias extremamente interessantes, e eu queria falar sobre os pilares do toyotismo, ou seja, por que que ele para de pé, o que que ele faz, por que que as empresas usam, tem todo aquele esquema de Kaizen, de just in time, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos em frente, Lourenço? Bora! Vamos lá.
Olha só que prosa fantástica, o Lourenço trazendo aqui conceitos do toyotismo, né? Ou seja, algo que tem aí sobrevivido por um bom tempo, alguns anos, e está encaixando perfeitamente em diversos segmentos de mercado, embora tenha nascido lá na indústria automotiva. Então, ele falou sobre Lean, sobre manufatura enxuta, e isso é relevante porque muitas empresas vêm utilizando. Mas eu queria explorar um pouco mais o conhecimento do Lourenço, olhando pela perspectiva de qual é a base, quais são os pilares, como é que para em pé o modelo do toyotismo. Vamos em frente, Lourenço? Vamos sim, Bertalha. Tá bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre como é que se estrutura, né? Então vamos lá. A base do sistema é o combate ao desperdício, né? Então qual que é a ideia? A ideia é que se o ciclo entre o pedido do cliente e o dinheiro no bolso, quer dizer, eu recebi o pedido, eu transformei isso, eu comprei matéria-prima, eu fabriquei um produto, entreguei, esse cliente me pagou. Quanto menor esse ciclo, maior é a competitividade da minha empresa, né? O tal do order to cash. Então, basicamente, esse é o objetivo do sistema Toyota: reduzir o tempo entre o ciclo, do ciclo entre o pedido do cliente e o dinheiro no bolso. Bem simples assim, em todas as suas etapas, né? A Toyota, ela desenvolveu uma série de ferramentas, ela se apropriou de ferramentas que já existiam, outras ela adaptou, teve muitos insights, né? Então, lá na visita do Toyota numa rede de supermercados nos Estados Unidos, ele ficou encantado com aquela história da reposição do próprio cliente se abastecer do que ele queria, né? No passado, os da minha idade aqui vão lembrar, né, o Bertalha, que a gente era atendido num balcão e alguém não havia essa coisa do auto atendimento, né? E ele levou isso para a ideia de abastecimento de fábrica, de Kanban, de você se autoabastecer, né? Então, muita coisa foi adaptada assim de ferramentas já existentes. Mas agora, a base desse tem duas colunas mestras, né? Então, o sistema Toyota tem duas colunas mestras. Essa representação aqui o pessoal chama de a casa da Toyota. E desde o original, a própria Toyota divulgou isso, até o que a gente encontra hoje no Google, uma série de adaptações, mantém essa lógica, né? Então, duas colunas mestras. De um lado, a coluna do japonês chama de Jidoka, e do outro lado, o que o japonês chama de Just in Time. Na realidade, a gente pode traduzir essas duas colunas em duas preocupações. Uma preocupação com qualidade e a outra preocupação com fluxo de produção. Então, o Jidoka representa. Jidoka é uma palavra que quer dizer algo como automação inteligente. Não é automação pela automação. Tem um neologismo aí, né? Autonomação, né? Essa palavra não existe, mas é uma automação com um toque humano. Então, é mais ou menos assim. Se eu pegar um objeto quente, acima lá de 60 e 70 graus, eu vou queimar minha mão. Mas não existe uma ordem do meu cérebro do tipo assim: olha, está quente, solte. Não funciona assim. O meu sistema nervoso involuntário, ele solta aquilo para depois eu sentir que aquilo doeu. Não é assim que funciona? A gente primeiro grita e depois, opa, peguei o troço quente. Então, Exatamente. raciocina em cima disso. Então, a ideia é, se eu tenho uma máquina trabalhando, se essa máquina ela tem um desvio, e ela produz ou vai produzir um produto não adequado, não vendável, não conforme, ela tem que parar por si só, de uma maneira involuntária, tal como o nosso sistema nervoso involuntário. Essa é a ideia principal do Jidoka, né? Então, tanto o Toyota como o Kaiichi Ohno desenvolveram esse processo, e essa é a coluna da qualidade, de ter um processo com qualidade cada vez melhor. Porque se eu paro um processo, o ponto seguinte é identificar por que aquela discrepância, não conformidade, desvio aconteceu, ou seja, pesquisar a causa raiz, e aí criar as ferramentas para isso, né? O A3, não sei o quê, 5 porquês, e aí sim descobrir e evitar que aquilo aconteça novamente. Então, um processo cada vez mais robusto. E do outro lado, a ideia do just in time, que é a ideia do fluxo, um fluxo cadenciado, ou seja, ritmado. Produção, a gente aprendeu lá do PCP, né? Não tem a ver com velocidade, tem a ver com ritmo. Então, cadenciado, aí surge aquela expressão do takt time, que nada mais é do que o tempo em que você tem que produzir, né? O que está alguém lá batendo um bumbo ou coisa parecida, o fluxo contínuo, a ideia de fluxo contínuo, e o sistema predominantemente puxado e não empurrado, né? E quem puxa é quem tem a necessidade.
Então, basicamente, essas duas colunas é a ideia do sistema Toyota de produção, e a partir delas, as ferramentas todas foram idealizadas, adaptadas, melhoradas, sei lá, desenvolvidas para essas duas ideias, né? A base disso, então, onde se apoia essas duas colunas, a base, o alicerce, tem o conceito de melhoria contínua, de Kaizen, né? Kai, em japonês, quer dizer mudança, Zen quer dizer para melhor, né? Kaizen. Na verdade, tem dois conceitos. Tem um Kaizen e outro de Kaikaku. Kaizen é a melhoria incremental de todo dia, que todos nós podemos fazer, né? Aquele pouquinho a mais, aquele trabalho de formiguinha que dá um resultado enorme lá no final do dia, do mês, do ano. Kaikaku é aquela mudança mais disruptiva, aquela que muitas vezes exige investimento, tempo. As duas coisas se complementam, né? Então, Kaizen está dentro nessa base. Trabalho padronizado está nessa base, quer dizer, o trabalho ele tem que ter uma constância, né? Senão a empresa se torna uma empresa dente de serra, ela melhora, piora, melhora, piora, melhora, efeito vagalume, sabe? Efeito vagalume, né? Então, para isso ela tem que ter padronização. Padronização exige também acompanhamento, exige auditoria. E o último item dessa base, segundo lá a casa da Toyota, é uma ferramenta chamada Eijunka. Eijunka quer dizer junto e misturado. Olha só, não sei se essa palavra é melhor, né? Saiu aqui agora, junto e misturado. Mas assim, ó, olha só que interessante. Né, verdade? Você vai lá na barraquinha de pastel, tem um cara lá, ele faz pastel de carne e pastel de queijo. Aí você fala assim, me dá um pastel de queijo. E ele te responde assim, não, peraí, eu estou só fritando agora o de carne. Volta daqui a 30 minutos que eu vou estar fritando o de queijo. O que eu vou responder para ele? Tchau, vou procurar outra barraquinha, porque eu não vou ficar esperando 30 minutos, né? Então, por que eu não frito um de carne, um de queijo, um de carne, um de queijo, um de carne, um de queijo? Porque vende mais de carne do que de queijo. Tudo bem, dois de carne, um de queijo, dois de carne, um de queijo, ou qualquer que seja a proporção. Cara, mas isso é um contrassenso, que exige mais trocas. Trocas significa tempo de máquina parada. Sim, então faça essas máquinas trocarem as suas ferramentas mais rapidamente, né? Essa é a base do sistema, né? Então, o eixo K, a ideia do trabalho padronizado e do Kaizen, aí duas grandes colunas, uma coluna da qualidade, que a gente está representando aqui com o Jidoka, ou a coluna do fluxo, que a gente está representando aqui como just in time. Isso é a casa, forma a casa. Aí vem a consequência, que é o ciclo entre pedido e caixa de dinheiro no bolso o menor possível, né? O telhado da casa, é o objetivo final da casa, né? Então, esse é o conceito. Agora, como é que isso vai se desenvolvendo? As ferramentas vão surgindo. E aí aparece a ideia, os conceitos de Kanban, um monte de palavrinhas, né? Kanban, Tishuken. E eu trabalho numa empresa japonesa, então essas coisas são muito abundantes, né? As palavras e as ferramentas são muito do dia a dia nosso, né? Elas vão aparecendo no sentido de dar musculatura a esse conceito fundamental. Não sei se ficou muito Não, teórico. não, fantástico, ficou muito Ficou legal. teórico, Não, né? você permeou os conceitos, você falou de Kanban, você falou de Just in Time, você falou de Jidoka ou Jidoka, né? Depende aí da Não, sabe pronúncia, o que né? é? Eu aprendi que em japonês, se você pegar a última sílaba e botar como é que diz, o acento tônico lá, funciona. Então, por exemplo, pensa uma palavra, pensa assim, em inglês, como é que é cerveja? É beer. Se eu pegar esse beer e falar biro, vira cerveja em japonês. Dá certo sempre o negócio, sabe? Olha só, olha que legal. Aprendendo, inclusive, linguagem aqui na prosa com Bertalha. Bacana, bacana, Lourenço. Lourenço, tem um outro lado. Eu sou apaixonado por esses sistemas, né? Principalmente a perspectiva de você utilizar o recurso máquina a partir da demanda que vem do mercado, ou a demanda existente. Eu sou da época em que eu trabalhava numa empresa, logicamente que é muito diferente da indústria automotiva, eu trabalhava na Unilever nessa época, e o que acontecia muitas vezes era que o conceito, principalmente o conceito tradicional, quando você produz para estoque, make to stock, você empurra o produto para o mercado e utiliza os seus recursos até o limite, ou seja, você evita fazer mudanças, setups, preparação na máquina, exatamente para você aproveitar
toda a produtividade possível. E não tem nada a ver com demanda de mercado, o que é um erro, ou seja, você bota a linha para funcionar de uma maneira corrida, forma um baita de um estoque, e depois devagarinho você vai botando isso no mercado, e se não tem velocidade, o mercado não está puxando na velocidade que você gostaria, o que, que você faz? Faz promoção, né? Ou seja, vende mais barato, ou coisa desse tipo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica, porque quando a Toyota monta um modelo desse, tudo bem que a indústria é discreta, você já falou disso, mas o foco, na verdade, é utilizar o recurso quando tem demanda, tanto lá no final da cadeia, quanto na parte intermediária, que é a parte do Kanban e tudo mais. Comenta um pouquinho para a gente, Lourenço. Não, mas é exatamente por aí mesmo, né, Bertalha? Então, o conceito fundamental é produção puxada, significa que eu só vou produzir quando eu tenho efetivamente demanda, quando alguém está comprando, né? Produzir além daquilo que eu vou vender, muito embora lá no passado nós ouvíamos uma frase assim muito típica, né? Você vai se lembrar aqui, é hora de máquina parada, nunca mais se recupera, né? É, eu lembro disso. E eu tive experiências assim, de alguém passar e, poxa, olha só, aquela máquina lá está rodando a 500 peças por hora, mas ela bate 1.000 peças. Por que que não está a 1.000? É porque não está vendendo. Uhum. Precisa, né? Mas esse conceito, ele é um pouco, ele é tratado no sistema Toyota, no sentido de que fazer além do necessário não é desperdício, né? É desperdício. E é risco. É risco, porque se eu tenho estoque, eu tenho risco de obsolescência, eu tenho risco de uma depreciação, eu tenho risco eu tenho custos de movimentação, de armazenamento, etc. e tal. Agora, tem algumas confusões nesse assunto também, sabe, Bertagem? Por exemplo, né, quando a gente fala de sistemas, de estratégias de manufatura, os famosos fabricação para estoque, make to stock, Uhum. fabricação sob encomenda, make to order, ou montagem sob encomenda, né? Tipicamente o exemplo de assembly to order, né? Que é o exemplo a Dell é um bom exemplo Isso, disso, é o computador, computadores. né? É. Uhum. A gente primeiro especifica, daí que eles vão montar. O Subway é um exemplo ótimo É disso, né? Porque é verdade. É. exatamente assim que funciona, né? E tem ainda o Engineer to Order, né? Que é aquele que sequer você tem o projeto. Tipicamente construção civil, né? Ah, eu tenho um terreno aqui, ô, seu arquiteto, o que que dá para fazer? Começa por aí a conversa. Essas coisas Ou estão um muito mais navio, né, ligadas. Lourenço? Um navio. Um navio, assim, É. uma construção de um navio, é bem por aí mesmo, né? Agora, essas estratégias, elas estão muito mais ligadas a atendimento de mercados específicos e elas a gente pode relacioná-las ou não com o sistema Toyota, o sistema puxado, da mesma maneira. Então, eu tenho hoje lá na minha empresa produtos que são tipicamente make to stock. O que nós produzimos hoje, um produto que você deve ter na tua casa, em que entra de um lado um sinal de uma fibra ótica, que é luz, e ele transforma isso num Wi-Fi, e você se conecta. Então, aquela caixinha que transforma a luz em Wi-Fi é um dos itens que nós fabricamos aqui. Esse é um item que provavelmente, quando você vai comprar, você não vai fazer encomendar, você vai na loja, você quer comprar e trazer para casa. E o cara da loja, né, o revendedor, idem, ele também vai se abastecer. Então, eu entendo que esse é um item que provavelmente, em determinados mercados, eu posso classificá-lo como produção para estoque, make to estoque. Eu Uhum. tenho também outros produtos que são feitos prêt-à-porter, quer dizer, a tailor-made, a especificação do cliente, que é um produto sob encomenda. Em ambos, em ambos, eu posso fazer com que essa demanda seja porque eu quero colocar no estoque uma certa quantidade, ou seja, porque eu já tenho um pedido de compra do meu cliente, seja o fator de puxar a produção. Então, eu posso muito, de uma maneira bastante óbvia, estar programando a minha produção no conceito de produção puxada nesses dois ambientes, né? Então, essa é uma discussão que eu vejo muito. Esses dias eu estava conversando com o pessoal de um fabricante aqui do Brasil de automóveis, e nós tivemos uma discussão, porque eu dizia que a produção deles era um make to stock, eles entendiam como make to order, porque eles atendiam a especificação da concessionária, né, que vendia para eles. Mas e daí? Isso é só um intermediário no processo. Então, é uma questão muito aí de definições, né? Mas
o interessante é que a produção puxada pode se aplicar perfeitamente. Às vezes não 100%, às vezes em alguns momentos, e o próprio sistema Toyota prevê isso, quando ele fala em supermercado, por exemplo, né? Talvez você tenha que ter alguns momentos de acoplamento de um sistema com o outro. Agora, de uma forma geral, né, só para concluir, a nossa cultura não é uma cultura de produzir só o que está sendo pedido. Não é Uhum. uma... Porque lá naquela coluna da mestra do fluxo, se fala no fluxo unitário. O japonês chama de ikonagashi, né? Ichi, ni, san, shigo. Ikonagashi, uma peça por vez, né? Em inglês, one piece flow. Para fabricar uma coisa por vez faz sentido. Se fabricar mais, é mais barato. Não é assim? Se a gente vai lá na loja e pede para comprar um volume maior, normalmente tem um desconto, não é? Então, parece que o nosso sistema todo ocidental, ele foi desenhado para produção em grandes lotes, é mais econômico. A gente negocia melhor, a gente transporta menos vezes, eu tenho que me preocupar menos com troca de linha de produção de máquina. Então, o sistema todo é assim, né? Por exemplo, quando a gente vai comprar um torno, né, talvez não seja conhecido de todos, mas é uma máquina que, num processo mecânico, ele retira material, né? Então, um torno ele tem lá um sistema em que o cavaco, que é aquele material que é retirado, ele sai lá por uma rampa e vai para uma caçamba de sucata. Até alguns anos atrás, essa retirada do cavaco se fazia sempre no sentido longitudinal do próprio torno. E isso não combina com produção enxuta. Porque se eu estiver falando de sistema atual de produção, as máquinas são colocadas umas do lado da outra para que eu não tenha tempo e nem que a movimentação entre elas seja a menor possível, né? Então, se eu tenho o local onde deveria estar outra máquina, aquela rampa onde sai o cavaco, não funciona. Tanto é que hoje em dia os tornos mais modernos, a rampa já é lateral, não é mais no sentido longitudinal. Então a gente tem feito mudanças nesse sentido, né? A gente tem que aprendido a trabalhar nesse sentido. Que bacana. Ok, ok. Fantástico, meu amigo. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa. Passou muito rápido aqui, ô Lourenço. Uma prosa fantástica, realmente uma gratidão enorme pela sua participação aqui. Obrigado aí Um, pela oportunidade. um abração para você, né? À Abraço distância enorme. virtual, Lourenço. Abraço, prazer enorme de ter estado aqui com você e você sabe, estou à sua disposição. Abração. Gratidão, meu caro. Ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!